Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando Eletrônica. Neste vídeo vamos falar sobre transistores. O transistor apresenta uma característica muito importante: consegue controlar a corrente que circula por ele, dessa maneira nos fornece o efeito da amplificação. Um diodo pode ser usado como um retificador, mas não pode controlar a corrente que circula internamente. Um diodo é formado por uma seção de material tipo P e uma seção de material N. Um transistor é constituído por 3 cristais de material semicondutor dopado, formando 2 junções PN. Cristais do transistor. O transistor NPN é constituído por 2 cristais do tipo N e por um cristal intermediário do P. O transistor PNP é constituído por 2 cristais do tipo P e por um cristal intermediário do N. Em ambos, o tipo de espessura do cristal intermediário é bem menor do que a dos extremos. Material do transistor. Cada seção, ou seja, cada cristal de um transistor terá um terminal. O cristal do centro recebe o nome de base, e os outros 2 são chamados de emissor e de coletor. Assim, todo transistor, seja NPN ou PNP, possuirá 3 terminais, cada um com significado especial, conforme a função desempenhada. Base emissor, formada pelos cristais da base e do emissor. Base coletor, formada pelos cristais da base e do coletor. Transistor NPN. Se aplicarmos uma tensão entre os 2 terminais das regiões do tipo N, ou seja, entre emissor e coletor, de modo que o negativo da fonte esteja ligado no emissor e o positivo no coletor, no terminal negativo da fonte os elétrons livres da região do tipo N, correspondente ao emissor, serão repelidos em direção à junção base-emissor, dessa maneira estreitando a região de depressão da mesma. Transistor PNP. No transistor do tipo PNP, o emissor e o coletor são formados por regiões do tipo P, e a base é formada por uma fina camada de uma região do tipo N. O funcionamento do transistor do tipo PNP é idêntico ao do NPN, com todas as polaridades invertidas. As barreiras iônicas nas junções repelem os buracos para os terminais das regiões do tipo P, e os elétrons livres para o centro da região do tipo N. Junção base-emissor. É polarizada no sentido direto, apresentando uma resistência ôhmica muito baixa, polarização no sentido de baixa resistência. Na polarização de direta, da junção base-emissor, os polos da bateria, fonte de alimentação ligados a estas regiões, têm por iniciais as mesmas letras que indicam o tipo de cristal. NPN. Polo negativo N da bateria é ligado ao emissor cristal N, polo positivo P da bateria é ligado à base cristal P, PNP. Polo positivo P da bateria é ligado ao emissor cristal P, polo negativo N da bateria é ligado à base cristal N. Junção base-coletor. É polarizada no sentido inverso, apresentando uma resistência ôhmica muito elevada. Na polarização de inversa da junção base-coletor, o polo da bateria, fonte de alimentação, ligada ao coletor, terá a letra contrária àquela que designa o tipo de cristal que constitui o coletor. NPN, polo positivo P da bateria é ligado ao coletor cristal N, PNP, polo negativo N da bateria é ligado à base cristal P. Símbolo dos transistores. O símbolo dos transistores, da maneira como são representados nos esquemas elétricos, pode ser visto a seguir. A base é representada pela barra, a seta representa o emissor. No transistor NPN, a seta não aponta para a base; no transistor PNP, a seta aponta para a base. Beta do transistor. Uma característica muito importante do transistor, que está associada com a sua capacidade de amplificador, é o seu fator beta. Se na corrente de polarização de um transistor, a corrente de base, é normalmente inferior a 5% da corrente total. Se fosse exatamente 5%, a corrente de coletor seria igual a 95% da corrente total. O beta é a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base num transistor. O beta nos mostra, além da relação entre as correntes, a quantidade de variação da corrente do coletor esperada para uma determinada variação da corrente provocada pelo sinal de entrada. Para a amplificação de pequenos sinais, é comum encontrarmos transistores com beta igual ou maior do que 100. É importante que se entenda que isso, num transistor com beta igual 100, se espera que um sinal na entrada provoque uma variação no coletor 100 vezes maior. Sempre que desejamos uma alta amplificação, se procura utilizar um transistor com um beta elevado. Corrente de fuga. A corrente de fuga existente nos transistores, da mesma forma que nos diodos, é provocada pela circulação de portadores minoritários de corrente através de uma junção polarizada inversamente. É um grande problema dos circuitos transistorizados e varia muito com a temperatura. Na junção base-emissor, a corrente de fuga não é importante, uma vez que essa junção é normalmente polarizada diretamente. Polarização do transistor.
Para que um transistor funcione convenientemente na sua função, ou seja, amplificar sinais, é preciso que correntes em determinados sentidos sejam formados a circular pelos seus terminais. Assim, uma certa tensão é aplicada ao transistor, fazendo com que ele conduza ou dificulte a passagem destas correntes. A esta tensão denominamos de tensão de polarização do transistor. O transistor polarizado corretamente, permite obter uma corrente tantas vezes maior que a corrente de base, conforme o ganho do transistor. Configurações básicas com transistores. Para uma melhor compreensão dos diversos circuitos transistorizados, você não deve esquecer que I, E, igual corrente contínua que flui pelo terminal do emissor. I, B, igual corrente contínua que flui pelo terminal da base. I, C, igual corrente contínua que flui pelo terminal do coletor. V, B, E, igual tensão contínua entre base e emissor. V, C, E, igual tensão contínua entre coletor e emissor. V, C, B, igual tensão contínua entre coletor e base. Emissor comum. Este é um dos circuitos mais utilizados, e sua configuração é o emissor comum. O nome vem do fato de que o emissor faz parte tanto de circuito de entrada, de polarização, como do circuito de saída, de potência. A entrada é feita entre a base e o emissor, enquanto que a saída é feita entre coletor e emissor. O emissor, geralmente, é ligado diretamente à massa do circuito, ou por intermédio de um resistor. Coletor comum ou seguidor de emissor. Nesta situação, podemos utilizar um circuito chamado seguidor de emissor ou coletor comum. Neste circuito, a entrada continua sendo a junção base-emissor. Mas o coletor é ligado diretamente à fonte de alimentação, e o sinal é retirado do resistor do emissor e pode ser acoplado ao estágio seguinte por um capacitor de acoplamento. O ganho de tensão do circuito seguidor de emissor é menor do que 1, uma vez que a tensão de saída é levemente menor do que a tensão de entrada. A tensão de entrada é aplicada entre a resistência representada pela junção base-emissor do transistor mais o resistor ligado no seu emissor, enquanto que o sinal de saída é retirado somente do resistor de emissor. Base comum. Sempre que é necessário um bom desempenho do transistor em altas frequências ou um grande ganho de tensão, o circuito de base comum é o mais indicado. O sinal de entrada é aplicado no emissor, enquanto que sua saída é retirada do coletor. No circuito de base comum, o ganho de corrente é menor do que 1, a impedância de entrada é muito baixa, fornece um bom ganho de tensão, e a impedância de saída é bastante alta. Amplificador base comum. Para que se possa operar o circuito base comum com uma única bateria, precisamos de um circuito divisor de tensão. A polarização coletor-base é dada diretamente pela bateria no circuito coletor-base. Esse circuito requer que o emissor seja positivo em relação à base. Amplificador coletor comum. Podemos polarizar também o amplificador coletor comum com uma única bateria. A polarização inversa de junção base-coletor é estabelecida diretamente pela bateria. A polarização direta da junção base-emissor depende da estrutura interna do transistor. Amplificador emissor comum. O amplificador emissor comum também pode ser polarizado com uma única bateria. A bateria produz diretamente a polarização inversa necessária ao circuito coletor-base. A tensão direta de polarização para a junção emissor-base é conseguida através do divisor de tensão. O material apresentado está disponível para baixar na descrição deste vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.